Olá pessoal, depois da nossa aula de torção em estruturas estaticamente indeterminadas, né, a qual teve um exercício resolvido, nós vamos agora resolver um segundo exemplo, certo? Só que dessa vez ele vai ser um pouco diferente daquilo que a gente viu no outro exemplo, naquilo que foi muito abordado na aula. Vocês devem lembrar que na primeira aula a gente tinha, que na verdade na aula a gente tinha uma barra, um eixo que estava fixa nas suas duas extremidades, certo? E aí a gente precisava determinar qual era a reação, né, que cada extremidade sofria. Nesse caso, né, nesse exercício aqui, a gente tem uma barra, quer dizer, um eixo maciço, embutido dentro de um eixo vazado, um tubo, certo? Eles dois têm um espaço entre si, tá bom? E eles estão unidos por um disco rígido aqui. Então, nesse caso aqui, a gente tem, né, uma condição que é que o ângulo de torção que esse tubo tiver vai ser o mesmo ângulo de torção que esse eixo interno aqui vai ter, certo? Então, o nosso exemplo diz o seguinte: um eixo de aço e um tubo de alumínio são engastados a um suporte rígido e conectados a um disco também rígido, conforme está indicado na figura. Sabendo que as tensões iniciais são iguais a zero, determine o torque máximo T0 que pode ser aplicado ao disco, e as tensões admissíveis são de 120 MPa no eixo de aço e 70 MPa no tubo de alumínio. Use G igual a 70 GPa para o aço e G igual a 27 GPa para o alumínio. Então, como eu tinha falado para vocês, a gente tem aqui um disco rígido, né? Então que a gente precisa determinar qual é o torque máximo que pode ser aplicado a ele para não ultrapassar as tensões admissíveis tanto no eixo de aço quanto no tubo de alumínio, tá? Então, o que é que a gente vai ter aqui? Quando a gente aplica esse torque T0 no disco rígido, esse torque ele é distribuído para o tubo e para o eixo, certo? Então a gente vai chamar aqui de T1 o torque de reação do tubo no disco e T2 o torque de reação do eixo no disco. O torque que é aplicado no disco é igual à soma desses dois torques, tá? Porque esse torque é distribuído para os dois materiais, para as duas peças, certo? E a condição que a gente tem é que o φ1 igual ao φ2, ou seja, o ângulo de torção no tubo é igual ao ângulo de torção no eixo, tá? Então, se a gente pegar esses dois ângulos aqui, substituir pelas suas fórmulas, a gente vai ter isso aqui: T1L1 sobre J1G1 igual a T2L2 sobre J2G2. O J1 é o momento de inércia polar do eixo. Então, o J1 ele vai ser calculado por π sobre 2 vezes 0,038, né, porque o diâmetro externo desse eixo aqui vai ser de 76 milímetros, menos 0,030 elevado à quarta, que o diâmetro interno vai ser de 60 milímetros. Então o J1 vai ser igual a 2,003 vezes 10 a menos 6 metros à quarta. E o J2, que é o módulo, o momento de inércia, momento polar de inércia do eixo, vai ser π sobre 2 vezes 0,025 elevado à quarta, que dá 0,614 vezes 10 a menos 6 metros à quarta. Certo? O G1 e o G2 a gente já tem que foram dados no problema. O L1 e o L2 foram, né, dados no problema também pela figura.
que resta a gente saber é o T1 e o T2, certo? Como a gente já tem aqui essa primeira relação entre o T1 e o T2, a gente vai para esse outro lado aqui e a gente vai relacionar mais uma vez o T1 e o T2. Então, quando a gente substitui os valores, a gente vai ter isso aqui, ó, T1 vezes 0,5, que é o comprimento do tubo, sobre 2,003 vezes 10 a menos 6, que é o J1, vezes 27 vezes 10 a 9, que é 27 gigapascal, o módulo de elasticidade transversal do alumínio. E no eixo de aço a gente tem o T2 vezes 0,5, que é o comprimento, sobre 0,614 vezes 10 a menos 6, vezes 77 vezes 10 a 9. Isso aqui é a propriedade do aço, né? Então a gente elimina algumas coisas aqui. O 0,5, o 10 a 6, menos 6 e o 10 a 9. Com isso, a gente fica com o T2, isolando o T2, né? A gente passa isso aqui multiplicando. Tudo isso aqui multiplicando. E fica com essa parte aqui que está dividindo. Então o T2 vai ser 0,614 vezes 77 sobre 2,003 vezes 27 vezes T1. Então o T2 vai ser igual a 0,874 T1. Com com essa relação que a gente tem entre o T2 e o T1, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar qual o torque máximo que pode ser aplicado ao alumínio através da sua tensão admissível. A tensão admissível lá é 70 megapascal. Então, o que a gente vai ter? O T1 vai ser a tensão admissível vezes o J1 sobre o C1. Então, esse T1 vai ser 70 vezes 10 a sexta vezes 2,003 vezes 10 a menos 6 sobre o C1, que é 0,038. Logo, o nosso torque 1, que pode ser aplicado, o torque 1 é o torque máximo que pode ser aplicado ao tubo de alumínio, vai ser 3.689,7 Nm. Quando a gente relaciona isso aqui com o T2, a gente obtém qual seria o T2 com esse torque 1 aplicado ao tubo de alumínio, né? Então o T2, que é 0,874 vezes o T1, então vai ser 0,874 vezes 3.689,7. T2 vai ser 3.224,8. Na hora que a gente calcula a tensão que a gente teria no aço com a aplicação desse torque T2, né, fazendo T2 vezes C2 sobre J2, a gente teria 3.224,8 vezes 0,025 sobre 0,614 vezes 10 a menos 6. A tensão no aço seria 131,3 megapascal. Só que a tensão admissível para o eixo de aço é de 120 megapascal. Essa tensão que a gente obtém para essas condições que a gente está analisando, que é justamente partindo da tensão admissível do alumínio, a gente percebe que essa é uma condição inválida. Por quê? Porque a tensão do aço ela ultrapassa a sua tensão admissível. Então agora a gente vai fazer um outro teste. Partindo da tensão admissível no aço, a gente determinar qual seria esse torque, tá? Então é isso aqui. O torque máximo para o aço seria o T2 igual a tensão admissível do aço vezes J2 sobre C2. Então é 120 vezes 10 a sexta vezes 0,614 vezes 10 a menos 6 sobre 0,025. A gente tem um T2 igual a 2.947,2 Nm, que é menor, né? Observem, é menor do que 3.224. Né? Então a gente tem um torque maior que 3.000 e a gente tem agora um torque menor do que 3.000. E aí a gente pode fazer mais uma vez a relação do T2 com o T1, né? O T1 vai ser o T2 dividido por 0,874. Então na hora que a gente divide do 2.947,2 por 0,874, a gente vai ter 3.372,1 Nm. A gente precisa testar se isso vai
valer para o alumínio? Não, porque esse torque já é menor do que o torque máximo que o alumínio pode suportar quando a gente levou em consideração, que a gente determinou quando a gente levou em consideração a sua tensão admissível. Então esse torque aqui no tubo de alumínio não vai ultrapassar a tensão admissível do alumínio, certo? Então a gente não precisa fazer esse teste. Então o torque T0, que é o torque máximo que a gente pode aplicar sobre o disco rígido, vai ser a soma do torque T2 com o torque T1. Então a gente vai ter o T1, que é 3.372,1, e o T2, 2.947,2. O T0 vai ser aproximadamente 6.320 newtons-metros, que é o torque máximo que a gente pode aplicar no disco rígido. Tá bom, pessoal? Então é isso. Um grande abraço para todos vocês e até o nosso próximo vídeo.